E 58 minutos, vamos até Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Elisa. Vamos aos assuntos de hoje. Vamos em frente porque temos muitos assuntos. Aliás, agora há pouco, você deve ter acompanhado com a gente ao vivo, Alexandre, que um comboio de veículos militares blindados passou pela região do Congresso Nacional. Está aí mais uma vez a imagem bastante marcante para vocês que nos assistem. Passou então esse comboio por onde a Câmara dos Deputados, ou ao menos nas proximidades de onde a Câmara dos Deputados vai votar a PEC do voto impresso. Os tanques então passaram pela esplanada dos ministérios e o motivo de todo esse comboio seria levar um convite ao presidente Jair Bolsonaro, que está aparecendo aí na tela, para que ele assista a uma exibição de manobras militares. A Marinha do Brasil primeiro confirmou que, de fato, ocorreria essa operação, que não haveria de ser cancelada, tanto é que vocês estão vendo que, de fato, ocorreu. Mas a Marinha informou também que o evento foi planejado antes da agenda de votação da PEC do voto impresso, no plenário da Câmara. E, por isso, esse comboio não teria qualquer relação com o ato em curso nos poderes da República. Alexandre, como você avalia, então, esse dia agitadíssimo em Brasília, com comboio militar, votação do voto impresso, tudo ao mesmo tempo? Seria, então, uma simples coincidência? O que eu lamento é essa fumaceira aí desse blindado que passou, né? Está desregulado o motor dele. A Marinha me informa que levantaram ferros, né, para usar a linguagem de marinheiro do Rio de Janeiro, na quinta-feira, antes da votação da comissão especial. A votação da comissão especial foi à noite, saíram quinta-feira pela manhã, para fazer 1.400 quilômetros até chegar a Brasília. Veículos de Lagarta tiveram que vir dentro de transportadores, de cegonheiros, digamos assim. Nós vimos aí a passagem de muito caminhão de transporte de tropa e de alguns blindados anfíbios, né? Foram 150 ao total, 150, mas não nessa entrega do convite. Destacaram alguns para entregar o convite ao presidente. Isso já estava planejado há muito tempo, né? Inclusive para esse exercício em Formosa. Campo de instrução em Formosa é um grande campo de exercícios militares, usado principalmente pelo Exército, mas também pela Marinha e pela Força Aérea, como vai acontecer a partir de agora, né? As tropas chegando, vão para lá, fica ao norte de Brasília. Quem vem do Rio é obrigado a passar por Brasília, não tem como, né? E então destacaram essa tropa porque tinha uma reunião lá no Palácio do Planalto, coincidindo para entregar o convite para o presidente assistir ao auge dos exercícios, né, que vai ser num período que antecede ao Dia do Soldado, que é 25 de agosto. Então foi isso. A coincidência é que Arthur Lira marcou ontem a votação para hoje à tarde, né? E essa entrega do convite já foi marcada há um tempo enorme para agora de manhã, como nós acabamos de ver. Então, não coincide apenas o dia, mas sequer a hora. Algumas dessas viaturas vão ficar na frente do comando da Marinha, que é na esplanada dos ministérios, com uma espécie de exposição para o público, né? E o objetivo era exatamente esse: mostrar o que a Marinha tem feito com o dinheiro do povo, né, para preparar a garantia do grande mar brasileiro, aí, chamado hoje de Amazônia Azul, né? A Marinha tem uma presença marcante, não só na rede fluvial da Amazônia, como também agora nessa Amazônia Azul, que é o Oceano Atlântico Sul. Elisa? Alexandre, os partidos PSOL e Rede protocolaram uma ação no Supremo para suspensão de exibições militares no plano piloto de Brasília, especialmente ali nas adjacências do Palácio do Congresso Nacional. O ministro Dias Toffoli, do STF, por sua vez, negou esse pedido. Qual a sua opinião, então, Alexandre Garcia, a respeito do pedido e agora da negativa do ministro do STF? Bom, a respeito do pedido, eu não tenho como não lembrar, né, aquele episódio em que chega o carro da PM numa determinada rua e um sujeito lá sai correndo. Mas saiu correndo por quê? Porque, enfim, essa tropa que está chegando aí é a tropa do bem.
Não é a tropa que bota fogo em estátua, que quebra agência bancária, que destrói ponto de ônibus, que joga pedra em PM. É a tropa do bem, é a tropa que protege nossas fronteiras, que defende e protege as nossas instituições. É a tropa da lei e da ordem. Não precisa sair correndo. Né? E o ministro Toffoli olhou e disse, isso aqui não é coisa do Supremo. Aí mandou para o Superior Tribunal de Justiça para que fizesse aquilo que quisesse fazer. O fato já está consumado. Né? Não foi nada do que estavam apregoando. Né? Hoje de manhã me perguntaram se o presidente estaria num palanque para o grande desfile de militar, ostensivo, intimidatório, diante do Congresso Nacional. Né? Eu disse, olha, não é bem assim. Se quisesse intimidar, não gastariam trazendo tropa lá do Rio de Janeiro. É só pegar o 3º Esquadrão aqui de Brasília, de cavalaria mecanizada, e botar lá os blindados, se fosse o caso. Né? Mas não é o caso, de jeito nenhum, não foi nenhuma intimidação, foi Arthur Lira, na última hora, marcou para o dia seguinte a votação e coincidiu. Elisa? Vamos falar então sobre essa marcação de Arthur Lira, então, que agendou para hoje, né? O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, incluiu na pauta de hoje, então, a votação da PEC, que torna obrigatório o voto impresso. Apesar de o projeto ter sido rejeitado na comissão especial, Lira entendeu que essa decisão sobre o tema do voto impresso, da PEC do voto impresso, deve ser do plenário da Casa. Em uma entrevista à Rádio Brado de Salvador, Bolsonaro afirmou que uma possível derrota da PEC na Câmara seria responsabilidade do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos então acompanhar. Se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo, né? Então o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. Deixo bem claro que 3 outros momentos na história nós aprovamos o voto impresso aqui em Brasília. E a última questão foi em 2017, comigo. E foi quase unanimidade. Aprovamos. Depois o Supremo, sempre o Supremo, né, disse que era inconstitucional. Alexandre, como você avalia então essa declaração do presidente da República sobre o ministro do Supremo e mais? Na sua opinião, o ministro Barroso teria de fato ido até as lideranças do Congresso pedir voto contra a PEC do voto impresso? De que maneira o ministro teria se articulado contra a votação de hoje? Bom, isso me faz lembrar uma bela conversa que eu tive com o Leonel Brizola. Ele me disse assim, você pode levar um recado para o presidente Figueiredo, que ele segura os radicais dele e eu seguro os meus. E nós vamos juntos botar cada um tijolinho para a democracia. Eu estou falando nisso por causa do 2º artigo da Constituição. Cada um fica com os seus. Né? O Fux segura os dele, o Bolsonaro segura os dele e os 2 presidentes da Câmara e do Senado seguram os deles. Né? Nesse conjunto. Agora, um não se mete na seara do outro. Né? O Supremo, os ministros do Supremo estão agindo como tutores. Estão dando tutela ao Legislativo e ao Judiciário, que é uma coisa meio estranha. Né? Essa reunião aí, o que se fala no meio político é que se os partidos não tivessem telhado de vidro no emprego das verbas dos nossos impostos, do fundo eleitoral, do fundo partidário, se não tivessem telhado de vidro, não temeriam. Né? Mas aí há uma certa insinuação que tem que ficar bem com a justiça eleitoral, senão... Né? E aí, essa deve ter sido lá no fundo, que, se eu ouvir falar nisso, o presidente deve ter ouvido falar também no meio político, né? Do teor dessas conversas, que atingem o 2º artigo da Constituição, que fala em independência entre os poderes. Elisa?